E eu falava: "Caramba, se eu gosto tanto de fazer isso, eu posso fazer isso para o resto da minha vida". E foi com 7 anos que eu decidi o nome do meu restaurante. Eu adoro o Brasil, nunca passou pela minha cabeça ficar aqui. E, cara, eu achava aquilo genial, eu falava assim: "Meu Deus, eu quero fazer isso". Oi, sejam muito bem-vindas ao Bibi à Mesa. Eu tô muito ansiosa para começar esse novo quadro aqui no YouTube. Era um projeto que eu já estava assim na minha mente há bastante tempo de trazer vídeos maiores para a gente trocar diversos assuntos, principalmente sobre a gastronomia, que eu sei que vocês têm bastante dúvidas. E para esse primeiro episódio, eu resolvi trazer um pouquinho de como eu decidi que eu queria levar a gastronomia para minha vida, fazer disso um trabalho e como tudo isso começou. Eu tô até com um caderninho aqui com vários pontos que eu preciso falar pra vocês, porque, enfim, são muitas coisas. Mas para começar essa história, a gente precisa voltar lá para 2013, 2014. Eu tinha 6, 7 anos e foi quando, de fato, eu comecei a me interessar muito em cozinhar. Eu pedia muito para minha mãe comprar livros, né, de receitas para eu começar a testar em casa, cozinhar. E eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas na minha família não tem ninguém que trabalhe dentro dessa indústria. Ninguém nunca teve restaurante, ninguém nunca trabalhou com isso, mas a minha bisavó e a minha avó, elas sempre cozinharam muito. Então, eu ia muito pra casa da minha avó e eu lembro de cozinhar junto com ela, junto com os meus primos. Ela gosta muito de fazer doce, né? É uma coisa que eu não gosto muito, mas eu lembro de ir pra lá cozinhar muito. E com a minha bisavó era um pouco diferente, porque ela gostava muito de cozinhar, mas ela gostava de cozinhar sozinha. Então eu lembro de ir na casa dela, ela fazia tudo sozinha, ninguém podia ali ajudar ela, e eu ficava muito encantada com o tanto de comida que ela fazia, pro tanto de pessoas que ela ia servir, e ela fazia tudo sozinha. E, cara, eu achava aquilo genial. Eu falava assim, meu Deus, eu quero fazer isso. E aí, com 7 anos, eu comecei a de fato cozinhar sozinha. Eu lembro que eu adorava fazer jantares para os meus pais. Então, eu pegava assim um papelzinho, uma folha A4, eu cortava na metade, eu fazia um menu para cada um, com entrada, prato principal e sobremesa. E aí, eu já usava os livros que a minha mãe me dava e eu fazia tudo sozinha, gente. Eu ia pra cozinha, eu falava, vocês fiquem aí. E foi com 7 anos que eu decidi o nome do meu restaurante. E é muito engraçado, né? Porque numa brincadeira de fazer jantar pros meus pais com 7 anos, eu decidi um nome e eu não consigo desapegar. Eu sei que esse vai ser o nome do meu restaurante. Bom, durante os 7 até os 10 anos, isso foi muito como um hobby, eu gostava muito disso. E às vezes eu até mencionava que eu gostaria de ter um restaurante, mas assim, eu era muito nova, né? Então eu também tinha muitas ideias. Eu já falei que eu ia ser veterinária, que eu seria psicóloga, que eu seria bombeira. Então, assim, nessa época era mais como um hobby, uma coisa muito legal e que eu me dava muito bem na cozinha. Porque é muito engraçado, né? Na minha casa, minha mãe e meu pai. Eles não eram de cozinhar muito. A minha mãe odeia cozinhar. E o meu pai, assim, quando ele se arrisca, ele faz coisas muito gostosas, mas não é algo assim muito recorrente dele estar na cozinha cozinhando. Então, eu era a única da casa assim que de fato gostava muito de fazer isso, e eu falava, caramba, se eu gosto tanto de fazer isso, eu posso fazer isso pro resto da minha vida. E aí, quando eu completei 10 anos, eu estava no sexto ano. Enfim, era aquele começo de aulas, a gente estava conhecendo os professores, e eu lembro que numa aula de matemática, a professora virou e começou a perguntar para todo mundo o que que a gente ia querer fazer. E, enfim, a gente era muito pequeno ainda, né? E todo mundo com muita dúvida, tinha gente que não sabia o que ia fazer. E aí eu virei para ela e falei assim: eu vou para o Canadá e eu vou estudar na Le Cordon Bleu. Esse era o meu objetivo com 10 anos. Eu criei uma certa obsessão com o Canadá, então eu falava pro meu pai que eu queria muito estudar lá e estudar na Le Cordon Bleu. E aí, gente, nessa época eu lembro que eu aprendi uma receita de brownie e eu comecei a levar muito pra escola. E, cara, as pessoas ficavam loucas com o meu brownie e eu adorava isso de chegar em casa, cozinhar, no dia seguinte levar para as pessoas na escola e elas elogiarem. Eu falava, caraca, isso é muito legal, eu tô amando isso. E aí, enfim, depois disso rolaram muitas mudanças na minha vida, eu acabei mudando de escola, mas eu sempre tive certeza do que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí, quando eu completei 16 anos, eu entrei na Le Cordon Bleu do Rio de Janeiro.
E, cara, eu estava muito animada, muito animada. Eu entrei para fazer um curso de 2 anos e eu acabei fazendo um curso de 2 meses, porque eu não terminei o curso. Houve uma grande falha ali em relação à organização do curso e eu acabei ficando muito frustrada. E assim, um curso desse acaba que é um investimento muito alto que você faz. E assim, eu tinha 16 anos, eu estava na escola ainda. Então eu tinha que conciliar os dois. Eu lembro que eu chegava na escola, eram umas 8 da manhã, e aí eu saía da escola, acho que eram umas 4 da tarde, e aí o meu pai me buscava, a gente ia até Botafogo, e aí a aula lá começava às 6, terminava às 10. E aí eu chegava em casa depois de volta, eram umas 11 horas para acordar no dia seguinte e ir para a escola de novo. Então, assim, era algo muito cansativo e eu sentia que não estava me dando o retorno que eu estava dando para a instituição. Então, eu sentei com meu pai, porque, enfim, eu fiz 2 meses e a gente ia acabar entrando de férias. E aí eu falei para ele que realmente eu não achava que esse investimento estava valendo a pena. Então, eu acabei não concluindo o curso, mas nesse meio tempo, entre os 16 e 18 anos, assim, eu comecei a estudar muito em casa, e aí eu comecei a gravar vídeo pro TikTok fazendo várias receitas, e, cara, eu comecei a me aprofundar muito mais no assunto. Porque, enfim, a gastronomia é isso. Eu sinto que a gente nunca consegue saber tudo. A gente sempre consegue aprender coisas novas. E mesmo estudando em casa, eu consegui aprender muitas coisas. Eu comprei muitos livros que por sinal eu posso até indicar para vocês, são livros muito bons de receita. E aí foi chegando aquela fase dos 17 anos que de fato eu teria que decidir para onde eu iria, né? E uma coisa que eu tinha 100% de certeza é que eu não faria faculdade no Brasil, porque infelizmente não é uma área que é valorizada e eu sabia que vindo aqui para fora eu teria melhores oportunidades, melhores experiências. Então, assim, eu comecei uma busca louca por faculdades. E eu sei que uma dúvida que vocês têm é em relação sobre eu voltar para o Brasil, se eu vou ficar aqui, se eu vou querer abrir alguma coisa aqui. E, gente, com certeza não. Desde pequenininha eu sempre tive muita certeza que eu queria abrir o meu negócio para as pessoas que eu conhecesse. Então, eu acredito que depois de 2 dias depois da formatura, eu vou estar arrumando tudo e voltando para casa. Eu adoro o Brasil, nunca passou pela minha cabeça ficar aqui. Bom, e na hora de começar a escolher as faculdades, nessa época eu estava com uma grande obsessão em Nova York. Então, eu estava com muita certeza que eu ia estudar em Nova York. Só que a faculdade que eu queria estudar lá, ela não era de fato em Nova York. Ela era, assim, a 1 hora de distância de Nova York. E, assim, eu estava me mudando pela primeira vez sozinha. Então, assim, foi vetado pelo meu pai na hora. Só que ele entendeu que eu queria muito uma estética, assim, de Nova York, a cidade. Então, ele virou para mim e falou assim: a gente pode ver outra cidade nos Estados Unidos que seja parecida com Nova York e que tenha uma boa faculdade de gastronomia. Então a gente acabou decidindo por Chicago. A gente foi lá, a gente viu o apartamento. Eu ia estudar na Kendall College, que por sinal, eles gravaram várias cenas de The Bear lá. É uma faculdade maravilhosa, enorme. Só que assim, com toda a situação que aconteceu nos Estados Unidos, eu particularmente não me sinto confortável sendo uma brasileira indo morar lá. Então, basicamente, tudo virou de cabeça para baixo, faltando 6 meses para me mudar para lá. E eu decidi vir para Barcelona. Assim, eu até digo que foi mais uma escolha da minha mãe do que minha, porque ela falava: "Vai para Barcelona, você vai amar Barcelona". Só que assim, para mim era muito surreal me mudar para um lugar que eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha vindo para Barcelona. Então, eu ia começar as minhas aulas em janeiro. Em setembro a gente veio para cá. Eu conheci a faculdade e é muito engraçado, né? Porque parece que a gente sabe quando as coisas vão acontecer. Porque eu lembro quando a gente estava em Chicago, a gente saiu da faculdade e, cara, nossa vibe. Parecia que não ia acontecer. Os meus pais ficaram meio sem certeza que você quer vir pra cá. E assim, eu tava querendo me forçar a falar que sim, porque essa era a única opção que tinha, só que não tava batendo a vibe. E aí, depois que a gente conheceu a faculdade aqui de Barcelona, foi maravilhoso. É uma faculdade bem menor do que a Kendall, né? Só que, assim, a vibe foi outra. Foi muito, muito boa. E em setembro a gente veio ver apartamento também. Acabou que eu não achei nenhum apartamento aqui em setembro, então eu tive que fechar o meu apartamento lá do Brasil. E graças a Deus deu muito certo, eu amo meu apartamento. E, enfim, eu vim pra cá em dezembro, passei o Natal aqui com a minha família e aí comecei o curso em janeiro. Ele já vai acabar agora em agosto, então falta praticamente um mês e meio para eu terminar o meu primeiro curso.
E aí, logo depois, ainda nesse ano, eu tenho um curso de um mês. E aí, no ano que vem, eu volto para cá de novo para fazer um curso de gastronomia molecular, que aí vão ser mais 3 meses. E assim, depois da faculdade, já tenho muitas ideias, muitos projetos vindo aí que eu quero muito contar para vocês. Mas o primeiro deles é finalizar o meu estágio, né? Eu tenho 6 meses de estágio depois da faculdade. Não vou fazer aqui, vou fazer no Brasil também. Eu tô pensando em escolher dois restaurantes bem diferentes, porque já que eu tenho 6 meses de estágio, eu posso fazer 3 meses em um e 3 meses em outro. Então, tô bem animada. Eu tô muito feliz aqui em Barcelona. Tem pessoas de literalmente todos os lugares do mundo. Ontem eu até postei um vídeo indicando os meus restaurantes favoritos e é impressionante o tanto de culinárias diferentes que a gente tem a oportunidade de experimentar aqui. São muitas coisas diferentes que, assim, eu nunca tinha experimentado na vida. E quando eu paro e penso que eu queria ir para os Estados Unidos, é muito engraçado, né, como as coisas são. Porque eu queria ir para os Estados Unidos, primeiramente, por conta da língua, né, que eu sou fluente em inglês e eu enrolo meu portunhol, então eu seria muito mais segura falando inglês. E porque o meu pai também tem muitos amigos lá, então, como eu tava indo morar sozinha pela primeira vez, essa era nossa primeira ideia. Mas assim, na faculdade, a gente praticamente fala inglês o tempo todo. Todos os meus amigos falam inglês. E eu sei me virar muito bem com o meu portunhol. Tá dando certo, tô conseguindo me comunicar. Então, não era algo que eu precisava me preocupar. Bom, agora que já foram 6 meses de curso, gente, eu aprendi muita coisa. E uma coisa que vocês sempre me perguntam é em relação a vir para uma faculdade de gastronomia sem saber nada. Essa foi a minha experiência quando eu entrei na Le Cordon Bleu, né? Porque, enfim, eu fazia receitinhas em casa e eu entrei na Le Cordon Bleu. E, assim, eu estudei lá por 2 meses e as primeiras aulas elas foram bem caóticas porque eu não sabia fazer o básico. E, assim, eu acredito que se você souber fazer o básico, isso já te adianta na vida, assim, uns 70% numa faculdade de gastronomia. Então, assim, eu acabava ficando muito perdida, eu não sabia fazer muita coisa. Eu lembro que na primeira prova eu fiquei muito, 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 muito nervosa. E, enfim, agora, né, que eu vim em janeiro, eu tive 6 meses de férias, porque as minhas aulas elas acabaram em junho. E aí, enfim, nesse meio tempo eu acabei cozinhando muito em casa, treinei muito em casa. E, cara, vir para uma faculdade já sabendo o básico é muito bom, é muito bom. E aqui eu não tô falando pra você fazer um curso antes, não, gente. Vocês conseguem muitos conteúdos de gastronomia na internet, treinando em casa. Não precisa de nenhum equipamento muito caro. Você precisa de uma tábua e uma faca pra você aprender assim o básico. E muito engraçado que eu tava até falando isso com a minha mãe hoje, que depois que você já vai adquirindo confiança em várias coisas, cara, nas provas assim, tudo relacionado a cozinhar, né, a comida, eu não fico mais nervosa. A gente tem, às vezes, atividades em sala que eu preciso falar assim, em voz alta, eu fico hiper nervosa, hiper nervosa. Eu acho que em português eu não ficaria tão nervosa, porque eu consigo me expressar 1000 vezes melhor, né? Mas em relação às provas, assim, apresentação, quando tem prova surpresa, é uma coisa que depois que você vai adquirindo confiança e você sabe o básico ali, gente, ajuda 100%. Enfim, gente, foi assim que eu comecei a cozinhar. Eu tô amando essa fase da minha vida, tô amando compartilhá-la com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse novo formato de vídeo. E até o próximo Bibi à Mesa.